Bom, pessoal, então vamos na linha da felicidade, né? Qual que é a definição de sucesso? Aqui a gente não está num curso de autoconhecimento, porém, a gente precisa desse autoconhecimento para a gente passar para a próxima página. Vou pegar até o exemplo do Tiago. Tiago falou que ele tem um sonho de ir para o Chile, ele quer um sonho, um objetivo de ir para o Chile. Só que ele começou falando que ele tinha um objetivo de comprar uma moto, porque ele queria ir para o Chile. E eu quero pegar isso que está muito, muito relacionado com o que a gente está falando. Ele não quer comprar uma moto, essa não é a principal motivação dele. Ele quer viajar para o Chile, eu não sei se eu entendi outros países também, só que ele quer ir de moto. A moto vai ser um veículo que vai ajudar ele a realizar o sonho do jeito que ele quer. Então, a felicidade, ela tá muito deturpada hoje com status. E aí é aí onde a gente entra muito fácil na corrida dos ratos, que é eu quero uma casa, agora essa casa não serve mais, eu tô ganhando um pouquinho mais, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de carro, e eu preciso ter um carro melhor. Coisas que não trazem felicidade. A gente não está pensando no sonho, no objetivo propriamente dito. Então, a gente trouxe aqui, que a gente gosta muito, um conceito muito antigo de felicidade, que é a filosofia grega de felicidade. Isso é estudado, tá, gente? Isso são teorias comprovadas. A gente é feliz quando a gente está com quem ama, quando a gente faz o que a gente gosta e quando a gente tem sonhos a realizar. Então, foi muito legal a fala toda do Tiago, gostei muito, que traz muito, muito fácil isso para a gente aqui. Ele tem um sonho a realizar, que é ir para o Chile de moto. A outra coisa que ele falou é de família. Então, ele quer estar com quem ama, só que ele quer fornecer uma condição para eles. O dinheiro, ele é o potencializador disso tudo, mas a gente sempre está ligado a essas três coisas. Então, isso aqui é muito importante. Eu queria que vocês sempre pegassem isso para vocês. Quando vocês forem definir um objetivo, volta para o conceito da filosofia grega da felicidade e vê se isso está de acordo. Tiago, pode falar, você já levantou a mão. Pode falar aí para eu continuar. Eu só queria complementar mesmo, é que assim, eu acho até engraçado esse slide, e você tá falando que o que eu falei entra muito nessa questão do que é ser feliz, né? Quer ter um sonho, quer estar com a família, quer estar com quem ama e tudo. E eu até brinco, eu acho que os meninos podem até dizer se eu tô mentindo ou não. Às vezes eu falo assim que o meu único objetivo é ser feliz. Se eu conseguir ficar feliz, lá na frente tá bom, entendeu? Pode não ter muito dinheiro, pode ser até, sabe? Mas o meu objetivo maior é ser feliz. E acaba que corrobora, né? Com essa definição de sucesso aqui que eu tô vendo, que eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. Eu só queria compartilhar isso mesmo. Exatamente, Thiago, muito bom. No fundo, a gente até consegue entender e saber isso aqui. Só que, já vou passando aqui, nossas escolhas, elas vão determinar. Então, se a gente vai atingir essa felicidade ou não. Acontece que ao longo da jornada, a gente vai tomando várias pequenas escolhas, várias escolhas de curto prazo que afastam a gente da felicidade. Então, o que a gente quer ensinar para vocês é ter uma constância nas boas escolhas, que boas escolhas virem uma constante na vida de vocês. E a gente só consegue ter isso quando a gente tem clareza dos nossos objetivos, quando a gente tem clareza de onde que a gente quer chegar. Porque se a gente não tem, qualquer coisa vai fazer a gente feliz. Ah, vi um negócio aqui, isso é muito interessante, eu mereço, sem entender que aquilo está te afastando dos seus objetivos. Mas quando você tem esses objetivos claros, você consegue tomar decisões melhores. Então, definição de sucesso, continuando aqui na parte de felicidade. O que é uma vida mais rica? É viver melhor. A gente quer viver melhor, a gente quer viver experiências. E sim, o dinheiro vai ser o caminho para você chegar até lá. E isso a gente vai traçar. Mas primeiro a gente quer saber
onde chegar, quais são esses objetivos, quais são esses sonhos que a gente tem para a gente conseguir ter uma vida mais rica, uma vida mais plena e atingir o sucesso. Só que, aliado com isso, a gente também tem a independência financeira. Então, ter boas escolhas aliado com a independência financeira, porque não adianta a gente fazer boas escolhas hoje, viver muito bem esse presente se a gente não vai conseguir sustentar isso no futuro, né? Uma até estava pensando aqui, quando a Natália estava falando de crenças limitantes, uma coisa que eu escuto muito, mas é muito no meu trabalho, na minha família, os meus amigos, eu vou ter que trabalhar até eu morrer. Isso é muito, além de triste, isso é muito ruim. E você não vai trabalhar até você morrer, você não vai conseguir, tá? Então a gente precisa sustentar esse padrão de vida, essas boas escolhas. Então essa é a definição de sucesso, a gente ter boas escolhas, uma constante de boas escolhas, saber fazer sempre boas escolhas e garantindo nossa independência financeira. Gostei muito quando eu vi aí, quando a gente perguntou o que foi o assunto da aula passada, eu vi um monte de caderninho, as pessoas voltando no caderninho, achei muito legal. Façam isso, anotem tudo isso que a gente já começou a traçar o plano de vocês, a gente já começou a fazer o planejamento de vocês, tá? Ô, Flávia, eu só queria também só falar mais uma coisinha, é que igual o Thiago falou assim, não precisa ter muito dinheiro. E é uma outra coisa que a gente também vai trazer aqui. Não é a vida rica, gente, não é sobre o dinheiro que você tem. Tipo assim, qual que é o montante? Mas eu tenho menos que aquela pessoa. O dinheiro, se é muito ou pouco, ele é relativo para cada pessoa. Aqui, Thiago, é o seguinte, qual que é o dinheiro ideal para a vida que você quer viver? Esse é o ponto. Não interessa se o outro tem mais ou menos. Se aquele dinheiro que você tem é o ideal para você viver essa vida mais rica, tendo boas escolhas e cuidando do seu futuro, é isso, é sobre isso. Então, ser rico para a gente da Lavi é você conseguir ter uma boa qualidade de vida, fazendo boas escolhas e, em paralelo, conseguindo zelar pelo seu futuro. Muito bom. A Ju comentou aqui que o maior sonho dela é ser imensamente feliz, e inclusive foi o que ela respondeu no exercício. E isso é muito bom. Agora a gente vai traçar estratégias para como a gente se aproximar disso cada vez mais e não se afastar, que é o que a gente faz normalmente com um pensamento de curto prazo. Então vamos ter isso aqui muito, muito bem definido na nossa cabeça. E a partir desses conceitos, a gente traçar nossos objetivos. Então vamos para 4 pontos críticos, 4 passos críticos para uma vida mais rica. Primeiro, como eu falei, descobrir o que é importante. Segundo, parar com o que não dá resultado. Terceiro, planejar um equilíbrio. E quarto, melhorar a qualidade de consumo. Eu gosto muito, eu sempre vou fazer a comparação com a academia. Quando a gente vai para a academia, a gente pode chegar lá, escolhe uns aparelhos, corre e pronto. Mas a gente não sabe muito bem onde a gente vai chegar, a gente não tem um plano, a gente não tem um objetivo muito claro ali, né? A gente sabe que a gente precisa, mas a gente não tem um objetivo tão claro. Então, primeiro, a gente faz uma anamnese com alguém, ou instrutor, ou personal, ele vai entender o que você quer. Então, primeiro, traçar os objetivos. A gente tem que parar com o que está te afastando desse caminho. Então, a gente tem que parar com atitudes erradas. Planejar o equilíbrio. O que eu tenho que fazer para chegar nesse equilíbrio e melhorar a qualidade de consumo? Isso tudo não é só pensando lá na frente, não é só pensando em quando eu atingir a minha independência financeira. Da mesma forma que a academia, a gente começa ela querendo um objetivo, querendo atingir um objetivo. Mas tem várias coisas que melhoram durante o caminho. Seu ânimo melhora, sua disposição melhora, sua vida toda ela entra em um processo de melhora, e é a mesma coisa aqui com planejamento financeiro. Então vamos agora passar por cada um desses pontos aqui. Definindo o que é importante. Vamos começar nosso planejamento com descobrindo o que é importante para a gente. Primeira coisa, a gente sempre tem que lembrar aqui do equilíbrio. O que a gente busca? Pessoas
propósito e equilíbrio. É isso que a gente quer atingir para chegar na nossa felicidade. Então, toda vez que a gente for tomar alguma decisão ou comprar alguma coisa, a gente deve se perguntar: por que que eu estou fazendo isso? Ou por que que eu estou comprando isso? E a decisão, ela tem que ser muito consciente. Eu posso fazer isso? Ou isso está me atrapalhando? Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, inclusive, do nosso maior mentor, que a gente segue muito, eu e a Natália, que é o Gustavo Cerbasi, e eu passei a fazer muito aquilo. Foi uma coisa que fez uma diferença para mim, que eu vi realmente a diferença. Muita gente aqui já deve ter visto, ter experienciado isso. Se a gente está num shopping, eu vou falar de compra aqui, mas isso é para qualquer decisão. Se a gente está num shopping, a gente entra numa loja, a gente fica maravilhado com tudo é lindo, tudo a gente quer. Às vezes, se é roupa, a gente experimenta, se não, a gente vai olhando e o vendedor ali te falando, e você entra no mundo, lá bem aquela cena da corrida dos ratos mesmo, aquele monte de plaquinha falando felicidade brilhando para você comprar. Se você quer aquilo por tudo, você não tem que pensar, é só ir lá e pagar, depois você resolve. É isso que a nossa cabeça vai tá trabalhando naquele momento. Mas experimenta sair da loja, esperar uma meia hora, passear, ir para outros lugares. Se aquilo ficar na sua cabeça e não sair, aí é uma coisa que você quer muito. Mas se não, você não vai pensar tanto nisso mais e você vai acabar desistindo. Mesma coisa para compra online. Entra lá no site da Amazon, Black Friday daqui uns meses já chegando, você fica doido, você quer tudo. Meu Deus, eu preciso, eu mereço tudo. Esse preço eu nunca mais vou achar na minha vida. Se não for agora, perdi a chance de ter isso. Põe no carrinho e espera um pouquinho. Por que a Black Friday? Por que muita coisa é só hoje que você tem a opção? Por que aquele tanto de marketing de essa promoção é só agora? Você tem 2 horas para concluir essa compra. Porque isso é estudado. Então, a gente tem que sair dessas armadilhas. Essa é uma ótima forma de sair disso. Qual que é o propósito dessa decisão ou dessa compra? Ele te aproxima do que você definiu que é importante para você? Ele te aproxima dos seus objetivos? E por que eu quero isso? Existe uma necessidade clara? Isso a gente tem que fazer. Então, isso aqui agora é um guia para vocês responderem toda vez que vocês estiverem diante uma decisão para tomar, diante uma compra para fazer. E definindo o que é importante, a gente vai entender. Não, isso aqui não é tão importante quanto eu imaginava. O meu sonho, o meu objetivo, ele é mais importante, então eu vou trabalhar mais para ele. Então, vamos já, papel e caneta na mão, isso aqui vai ser uma tarefa, eu vou só passar aqui como que isso funciona. Definindo o que é importante. Então, aqui a gente vai definir nossos objetivos. E eles têm que ser mensurados. A gente precisa colocar número, a gente precisa colocar prazo e a gente precisa listar todos eles. Quanto que custa esse meu sonho? Quanto que custa esse meu objetivo? Qual que é esse objetivo? Qual que é esse sonho? É conhecer a Disney. Um objetivo que ele tem que ser o primeiro sempre, tá, gente? Tenho dívidas, eu quero quitar minhas dívidas. Esse é o primeiro objetivo, tá? A gente vive, quando a gente está com dívida, a gente vive num sufoco, então a gente precisa sair desse sufoco. E a gente não precisa parar de listar os outros objetivos por causa desse. Ele é o primeiro, ele vai ser prioridade, porque a gente, igual eu coloquei aqui, a gente vai priorizar o que vem antes, mas ele continua sendo um objetivo. E criar um plano de ação. Mas depois do objetivo das dívidas, se houver, qual que é o principal objetivo? O equilíbrio, nosso equilíbrio. A gente tem que ter sustentabilidade do nosso padrão de vida. Então, a gente vai programar nossa independência financeira. Por que a gente nunca atinge as coisas que a gente quer? Porque a gente não planeja. O tempo, ele vai passar, de qualquer forma. A gente sabe disso. 10, 15, 20 anos, eles vão passar. Se a gente planejar a felicidade, se a gente planejar o equilíbrio, a gente chega lá melhor. Então, primeiro objetivo, vamos eliminar as dívidas. Segundo objetivo,
longo prazo, nossa aposentadoria, nossa independência financeira. Onde que eu quero chegar? Quanto que eu quero ter lá na frente de salário? E daqui quanto tempo que eu quero isso? Então, vamos fazer esse exercício. Outros objetivos. Eu quero viajar daqui 2 anos para o exterior, eu quero viajar daqui 1 ano para Rio de Janeiro, enfim. Eu quero comprar alguma coisa, eu quero comprar um ar-condicionado, eu quero, enfim, tudo isso deve ser listado. Tudo isso são compras, tudo isso são objetivos. A gente precisa conhecer esses objetivos, a gente precisa saber quanto que eles custam e a gente precisa saber em quanto tempo que a gente pode conseguir. Depois disso, prioriza. Qual desses objetivos são mais importantes? Coloca uma ordem de prioridade para eles e vamos criar um plano de ação para ele. Aqui o cuidado maior que a gente tem que ter, o pensamento de curto prazo. Às vezes a gente colocou que a gente tem um objetivo muito grande ali de conhecer um país ali no exterior. A gente fez tudo isso certinho, a gente sabe quanto que a gente tem que fazer por mês, a gente sabe quanto tempo, mas as decisões de curto prazo, elas podem te afastar desse objetivo. E a gente quer que elas não te afastem. Então, a gente vai aprender a traçar direitinho esses objetivos. Aqui, para ilustrar esse material, essa tabela, a gente vai deixar tudo para vocês e a gente vai traçar isso aqui também juntos. Mas isso aqui, para a gente entender, vamos supor que a gente tem um objetivo de acumulação de R$ 1.000. Se um objetivo seu é de 2, é de 5, é de 10, é só multiplicar, tá? Aí fica mais fácil. Vamos colocar de 1.000 para a gente conseguir multiplicar quando for para mais. Quanto tempo, isso aqui é o prazo em anos, quanto tempo que a gente leva para construir ele? Isso aqui é a taxa de juros mensal, que eu vou falar daqui a pouquinho. E esse valor aqui que vocês estão vendo é o valor em reais para a gente chegar. Então, vou pegar no exemplo aqui. Se a gente guardar em um investimento que nos rende 0,65%, não precisa ter muita clareza disso agora, eu vou explicar daqui a pouquinho. Se a gente guardar e aplicar esses 13,68 todo mês, durante 5 anos, a gente tem R$ 1.000, R$13,68. E essa é uma tabela que ela vai variar dependendo do tempo que você quer e da taxa de juros. Hoje, a gente está com uma taxa Selic alta, tá? A gente está com 13,75%. Isso quer dizer que a gente vai entrar nessas teorias, a gente vai entrar nesses conceitos de uma forma mais didática para vocês no módulo de investimentos. Mas isso quer dizer que a gente está tendo em torno de 1% de rentabilidade mensal. Então, vamos supor que a gente quer acumular, que a gente quer ter R$ 1.000 daqui a 1 ano. A taxa de 1% ao ano, que é a taxa praticada hoje na renda fixa. A gente tem que poupar R$ 78,85 mensais durante 1 ano. A gente chega nos R$ 1.000. Eu quero R$ 10.000. Coloca um zero a mais nas casas que você quiser. Em 1 ano, 788. Bom, eu quero R$ 1.000 daqui 5 anos a uma taxa de 1%, que está hoje, R$ 12,24. Então, isso aqui é só uma tabelinha para a gente entender um pouco quanto tempo que a gente consegue chegar com o valor que a gente acha possível a gente ter no mês. Essa tabela vai estar com vocês para até auxiliar vocês a traçar alguns objetivos, a quantificar alguns objetivos de vocês. E agora vamos parar com o que não traz resultados. Ótimo. Bem, pessoal, são 4 passos. O primeiro, definindo o que é importante. Lembrem da tarefa do exercício que vocês fizeram na semana passada? É sobre também o que é definindo o que é importante. Por que eu tô retomando isso? A partir do momento que você sabe o que é importante,
começa a selecionar e priorizar, respondendo aquelas perguntas e tendo claro quais são os seus objetivos, a gente vem para esse segundo passo, para que você pare de fazer aquilo que não te traz resultado. Aqui está muito ligado a evitar aquelas decisões que nós tomamos por impulso. Então, fazendo aqueles 3 questionamentos, eu posso adquirir isso? Qual que é o propósito? Tem uma real necessidade? Porque, às vezes, aquela decisão que você está tomando não está congruente com o objetivo que você definiu. Então, às vezes, a dificuldade também de cumprir com o planejamento é porque talvez você está com um objetivo que, de fato, não é aquele objetivo que está trazendo brilho aos olhos. Então, clareza nos objetivos faz total diferença. Então, parar com aquilo que não te traz resultados é para olhar para aquelas decisões que você está comprando por impulso e evitar, gente, se você tem esse comportamento de comprar de forma muito impulsiva, é evitar cair nessa armadilha. Então, a Flávia comentou sobre compras pela internet, sobre compras no shopping. Se você tem essa dificuldade nesse primeiro momento de falar não para algumas coisas que você já está acostumado, lembrando que tudo é um processo, é evitar você ter esse tipo de experiência que faz com que você fique tentado a cair nessa armadilha. Então, se tem dificuldade de ir no shopping e passar por alguma loja e não comprar algo, evite ir ao shopping. Se isso aqui está sendo algo que é muito comum em várias pessoas que nós atendemos. Se você tem, por exemplo, um aplicativo de delivery, iFood, enfim, outros aplicativos, que pede comida. Não, vamos lá, pede comida. Se você tem esse hábito e você está vendo que você está gastando muito de forma desnecessária, às vezes não é algo que de fato está te trazendo uma realização, é só uma falta de organização. Tira esse aplicativo do seu celular para evitar que você você faça essas compras por impulso e tome essas decisões de forma impulsiva. Então, você tirar isso para que você não caia na armadilha. Se você tem os aplicativos de compras online, por exemplo, Shopee, Mercado Livre, que você fica recebendo notificação sempre que está com desconto, tira isso do seu celular se você tem dificuldade, porque quanto mais a gente fica vendo, mais a gente tem que ter um autocontrole de evitar isso. Então, vamos criar um ambiente onde você para de ficar dando desculpas frágeis para as coisas. A gente sempre escuta: não, mas é que surgiu tal negócio, eu não consegui poupar. Não, mas surgiu tal coisa. E sempre vai surgir. O ponto é, sempre vai surgir. Falando mais uma vez. Então, que ação que a gente vai tomar para a gente sair para a gente parar de cair nessa armadilha? Então, entender o significado real da situação e para que você não fique sempre dando desculpas frágeis. Porque o que a gente mais escuta é desculpa frágil. Esses dias eu estava com uma cliente, ela... Nossa, mas a minha amiga separou, eu tive que sair com ela. E, nossa, eu precisava dar ali um braço. Não estou falando que a pessoa não podia sair, mas ela podia muito bem não ter pedido a série de coisas que ela pediu no bar, porque ela está endividada. Então, como que ela vai fazer uma boa escolha diante de um cenário difícil, já que é uma pessoa amiga que está pedindo ajuda? E como que ela vai conseguir ajudar essa amiga, mas ao mesmo tempo sendo responsável? Pedindo talvez uma água no bar. Mas isso é difícil. Tá, então o que você quer? Então, gente, eu tô trazendo porque isso acontece. Vocês vão se deparar com situações que vocês vão passar por isso. Então, falar não tem que ser uma palavra que tem que estar ali no vocabulário de vocês.
porque aqui é a forma como vocês vão lidar com o dinheiro, tá bom? O próximo passo, pode passar, Flávia. Planejar um equilíbrio. E aqui a gente vai entrar nos tipos de gastos, para que vocês consigam montar um orçamento inteligente. E a gente tem 3 tipos de gastos. Um que é para construção mensal para realização de sonhos. Então, isso aqui é um gasto que você vai ter para tirar sonhos do papel e que a gente chama de gasto programado, quando é para, de fato, só ter um gasto, mas também quando a gente não vai chamar de gasto especificamente, mas é importante que vocês entendam que tem que ser considerado como se fosse um gasto, que seria para aposentadoria ou a famosa independência financeira. Quando a gente fala de independência financeira, é aquele momento onde você não precisa mais do seu trabalho para atingir uma renda que você gostaria de ter para você ali sobreviver no dia a dia. Então, é de você adquirir isso de forma sem precisar do seu trabalho. Se quiser continuar trabalhando, é uma escolha. Então, quando a gente fala de aposentadoria e independência financeira, está atrelado a você viver de renda. O segundo tipo de gasto é qualidade de vida. É aquele gasto que você tem a realização. É aquele gasto que você tem o sentimento que está valendo a pena todo o esforço que você está fazendo no dia a dia. Então, geralmente, são gastos que você tem com lazer. Então, com viagens, um gasto pessoal, às vezes um presente que você se dá, às vezes um presente que você dá para o outro, uma viagem, às vezes um comer num bom restaurante. Então, são gastos que te proporcionam qualidade de vida. Por fim, o outro tipo de gasto é o padrão de vida, que são aqueles gastos essenciais, são aqueles gastos necessários para você viver no dia a dia. Então, a gente fala dos gastos burocráticos, mas é os gastos essenciais. Então, é o gasto que você tem com moradia, com transporte, com saúde. É aquele que não tem como a gente falar assim, isso aqui não tem como eu ter. É importante que eu tenha. Só que, qual que é a questão aqui? Muitas vezes, o que nós vemos? Quanto mais nós ganhamos, mais a gente aumenta o nosso padrão de vida. O nosso gasto com padrão de vida. E aí, o gasto com padrão de vida é aquela sensação que vocês têm que vocês estão vivendo só para pagar boleto. Então, tem que tomar cuidado com o padrão de vida que vocês estão estabelecendo, porque numa análise que vocês forem fazer do orçamento de vocês, e se esse gasto comprometido, ele tiver muito alto, e se você se vê na situação de ter que baixar esse padrão de vida, isso é muito doloroso para a família, para você e para a família, porque dá um sentimento de retrocesso. Nossa, um sentimento muito frustrante. Então, tem que tomar muito cuidado com os gastos que vocês assumem de padrão de vida, porque ele compromete de uma forma muito significativa o orçamento. Então, sobra às vezes muito pouco para você ter o gasto com você mesmo, de ter aquele gasto de qualidade de vida, e sobra muito pouco para você tirar alguns sonhos do papel.